Saudas irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A Páscoa é uma data muito importante para o cristianismo e para o judaísmo e é celebrada até hoje. Para o judaísmo, relembra a Pessah, que significa passagem. Momento este quando o povo de Israel saiu das terras do Egito e passou pelo Mar Vermelho. Saiu assim de uma situação de povo escravo e conseguiu a posição de povo liberto. É uma passagem praticamente da morte para a vida, da velha vida para uma nova vida. Uma curiosidade, algo que confunde muito hoje as pessoas é sobre quem atravessou o Mar Vermelho para chegar ao outro lado, Canaã. Se foram os israelitas ou se foram os hebreus. O que acontece é que o povo que saiu do Egito foi o israelita, porém quando chegaram ao outro lado foram chamados por outros povos locais como hebreus, que significa estrangeiros, forasteiros, gringos, ou os do outro lado. Dessa forma, é o mesmo povo, israelita como se autodenominava e hebreu como foi chamado por outros povos. Entendemos que a Páscoa teve como origem as 10 pragas que se abateram sobre o Egito. Ao lermos o livro de Gênesis, observamos que José foi vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas que o revendeu a Potifar, eunuco e comandante do exército egípcio, e que por causa da mulher dele, José foi parar na prisão com 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E após revelar os sonhos de ambos, o que aconteceu, José foi levado até Faraó para interpretar os sonhos que ele tivera. Pela interpretação, José foi nomeado pelo Faraó como segundo em comando no Egito e trouxe grande prosperidade ao país. E como sinal de agradecimento, Faraó pediu que José desse para seu pai e seus irmãos a melhor terra do Egito, para que pudessem viver. Porém, os anos se passaram, o povo israelita cresceu muito em número, e os líderes egípcios, temendo muito que o Egito fosse tragado por ele, o escravizou. E a escravização de Israel foi tão intensa que o povo começou a clamar por uma libertação. Assim começou a história da Páscoa, quando Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para que saísse do Egito e fosse para uma terra saudável e frutífera. Porém, o Egito não queria perder a massa de escravos que dispunha na época. Por isso, as 10 pragas passaram a ameaçar o posicionamento escravocrata do Egito. E uma após outra praga, Faraó e a corte não aceitaram dar a liberdade ao povo de Israel. E após a 9ª praga, se abateu sobre o Egito a 10ª e mais pior de todas as pragas. Foi quando todos os primogênitos dos egípcios morreram. E se os israelitas não tivessem respeitado as orientações, até mesmo os primogênitos israelitas teriam morrido. E qual foi essa 10ª praga? Cada família israelita deveria se reunir numa refeição em que um cordeiro fosse abatido para ser consumido, e o sangue dele deveria ser usado como tinta nas vergas das portas, porque um anjo exterminador passaria pelo Egito, e a casa que não tivesse as vergas das portas tingidas pelo sangue do cordeiro teria como vítima um primogênito da família. E isso foi feito. As famílias tiveram como refeição um cordeiro e tingiram as vergas das portas. E a história conhecemos ao ler as páginas da Bíblia Sagrada. Em certo momento da noite, um anjo exterminador passou pelo Egito e onde havia um primogênito, ele faleceu, até mesmo no palácio de Faraó, exceto nas casas dos israelitas. Foi uma noite terrível e de luto para o Egito. Claro que os egípcios ficaram sabendo que nenhuma família israelita tinha perdido um primogênito, e dessa forma, os egípcios temeram pela própria vida. E com a pressão popular, claro que Faraó e a corte resolveram deixar o povo de Israel sair do Egito, senão poderia sucumbir também em outra praga. Porém, tendo os egípcios e Faraó sido refeitos da dor, perceberam a bobagem que fizeram ao deixar os escravos israelitas saírem e resolveram ir atrás para trazê-los de volta. Imaginemos uma sociedade que se mantém com o regime escravocrata e que agora perde a força braçal. Assim foram atrás para trazê-los de volta. Porém, ao cruzar o Mar Vermelho, Israel se viu livre da escravidão e conseguiu a libertação. E esse evento deveria ser celebrado de alguma forma quando se concebe o evento da Páscoa, em que anualmente o povo de Israel deveria celebrar essa libertação, passagem da escravidão para a liberdade. Ao terem uma refeição familiar,
e relembrar como foi que tudo aconteceu. Essa história deveria ser passada de geração em geração e chegou até os tempos de Jesus. No desenvolvimento de Jesus, quando criança, adolescente e jovem, até alcançar os 30 anos de idade, ele viveu esse período com sua mãe, seu padrasto José e seus irmãos e irmãs, como é relatado nos evangelhos. E após Jesus ter iniciado seu ministério terreno, ele passou a conviver com seus discípulos até a sua última ceia, em que disse-lhes que ele havia sido traído e essa era a última Páscoa terrena que ele participaria. E foi nessa última Páscoa que ele instituiu a Santa Ceia, ao utilizar o pão como representação de seu corpo e o vinho como representação de seu sangue, e que todos deveriam participar, porque fazendo isso o tornava um memorial eterno até a sua segunda vinda. E fazendo um paralelo entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, a judaica pode ser entendida como a Páscoa da libertação e a cristã como a Páscoa da ressurreição. Ao mencionar a Páscoa, não podemos ignorar que o Natal, o dia da paixão, a Páscoa e a ressurreição são datas muito importantes para nós hoje, além de que o Pentecostes também é muito importante porque marca o nascimento da igreja terrena de Jesus. E quando se dá a Páscoa cristã? Primeiro veio a instituição da ceia no dia em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Em seguida veio a sua prisão, julgamento, condenação, tortura física e o martírio na cruz. E no terceiro dia, começando pela sexta-feira, em que foi crucificado e morreu e foi colocado no sepulcro, no domingo, ao romper de um novo dia, Jesus ressuscitou da morte e veio para a vida. Lembra o povo israelita no Egito, que da morte gerada pela escravidão passou a viver com a devida libertação. A data da Páscoa também é uma data móvel, no qual não há um dia específico para ser celebrada, como outras datas, como o 25 de dezembro, que representa o Natal. E após a Páscoa, temos como auge o dia de Pentecostes, 50 dias depois, quando a igreja nasce, mas não a institucional, que ocorreu em 325 depois de Cristo, mas a primitiva, sem placas denominacionais. Infelizmente, a Páscoa se tornou uma data comercial associada a ovos de chocolate e coelhos. Os ovos eram originalmente associados ao túmulo vazio e coelhos ao renascimento da vida, porque surgiam com o fim do inverno e início da primavera, por serem os primeiros animais a saírem de suas tocas após a hibernação. Lembra a ressurreição de Jesus, que ficou no sepulcro hibernando e saiu a ressuscitar do sepulcro como se fosse uma toca. Assim que possamos apregoar a Cristo Jesus como quem traz vida para quem está sem saída, sem para onde ir e a ponto de fazer alguma bobagem. E todas as pessoas que recebem a Deus em suas vidas saem da morte para receber a vida e deixam a trilha que leva à morte para seguir o caminho que leva para a vida. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial em nossas vidas, que é a Páscoa, em que celebramos a ressurreição. Nós celebramos que após ter sido martirizado na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar, nos traz a certeza da salvação eterna. Assim, te pedimos que através do Teu Santo Espírito, através de nós, possamos apregoar as boas novas da salvação. E todas as pessoas mortas, mas que ainda estão vivas, possam receber a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas e possam renascer. Assim te agradecemos, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.